Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Felipe Rodrigues, eu sou professor de Sociologia, História da Educação e Organização do Trabalho Pedagógico aqui na casa, no campus de Guarulhos. Nós já começamos agradecendo a presença de todos vocês, pois estar aqui neste sábado de primavera, uma tarde tão bonita como essa, para discutir um assunto não tão belo, porém muito importante, na ordem do dia, e por isso apreciamos demais a presença de vocês aqui. O motivo do nosso encontro é debater, em seu curso e efeitos, a medida provisória de número 746, de 22 de setembro de 2016, que vem a trazer alterações no ensino médio, especialmente no respeito à relação de contratação de professores, em relação também à estrutura do currículo, bem como à oferta de serviços em educação. Para tanto, nós contamos aqui e agradecemos a presença do professor Dr. Evaldo Biuri, professor dos programas de graduação e pós-graduação em educação, pesquisador na área de política educacional, na Faculdade de Educação da Unicamp. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Andressa Rodrigues, professora de língua portuguesa, mestrando também na área de educação, especificamente no campo do trabalho docente. Muito obrigado pela presença de vocês. Passo agora a palavra para a professora Juliana, que vai também fazer alguns agradecimentos. Boa tarde, eu também sou professora aqui do campus Guarulhos, sou professora que atuarei no ano que vem também no ensino médio, em educação física, atualmente também trabalho na licenciatura em matemática. E a gente queria agradecer em especial aqui ao campus Guarulhos por dar essa oportunidade para o debate, por tudo que tem acontecido nos últimos dias, que tem sido bem intensos, a comunidade aqui do campus está bem envolvida, em especial os professores todos, os servidores que estão aqui, nós temos os terceirizados também colaborando, os alunos também, todo mundo envolvido. E a gente queria também agradecer o Jair Barroso, que está aqui representando a Associação de Bairro de Cocaia, que é interessante esse envolvimento da comunidade local, de Guarulhos, não só quem está aqui no campus ou quem está na sala de aula. E a gente queria também abrir para conhecer se tem alguém de outra rede, de outro lugar que gostaria de se apresentar, só para a gente conhecer, algum professor, tem alguém aqui de fora que gostaria de apresentar? Ninguém? Porque a gente está vendo algumas caras que não conhecemos. Professor Fernando da Rede Pública do Estado, da aula do Frederico Barros Programa. Legal, bem-vindo. Muito bom, bem-vindo. Mais alguém veio do Estado ou veio conhecer como? Legal. Nós vamos fazer aqui um primeiro momento de falas dos convidados, do professor Eduardo Prioli, ele vai falar, Ivaldo, desculpa, olha o nome do professor. Ele vai falar primeiro, em seguida a Andressa, depois a gente abre para o debate, tá bom? Então, quem depois tiver perguntas, tem que fazer, para falar, é só levantando a mão que a gente vai passando o microfone para poder organizar um pouco aí, tá bom? Então, vamos dar início aqui à conversa. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite do Instituto Federal, do André, do Felipe, da Juliana e dos demais professores que organizaram esse evento, dos estudantes também aqui do Instituto. Mais uma vez, Andressa, juntos numa mesa, agradecer também a oportunidade de estar de novo com a Andressa numa discussão. Eu vou começar a minha fala dizendo assim, destacando 4 pontos que eu vejo que são problemáticos nessa medida provisória, que eu acho que a gente precisa ficar atento a eles. O primeiro ponto que eu vou destacar na minha fala é referente ao caráter antidemocrático dessa medida. Eu gostaria de destacar. O segundo ponto que eu vejo como um grande problema
problema maior da medida, que é o seu caráter privatista ou privatizante. Né? Vou chamar a atenção aqui depois sobre alguns pontos de onde eu estou extraindo esse ponto. O terceiro ponto, para mim, é o caráter da segregação e da perpetuação daquilo que eu chamo de manutenção de uma dualidade do ensino, ou seja, uma escola para os ricos, uma escola para os pobres. E o quarto ponto, e esse é mais também caracteriza essa medida, ou que caracteriza bastante essa medida, é o da fragmentação da oferta do ensino médio no Brasil. Eu vou começar pelo cenário geral, porque para tentar explicar esse caráter democrático. Quer dizer, se vocês notaram, essa medida foi promulgada, essa medida provisória foi promulgada logo em seguida à divulgação dos resultados do INEP. Não sei se vocês acompanharam pelos jornais, na televisão, que houve um grande espaço para a divulgação desse resultado do INEP, elegendo o ensino médio como grande vilão, o ensino médio público como grande vilão, como aquele que apresentava o pior cenário. Né? Aí colocou a meta. A meta estabelecida para 2015 era de 4,7 no resultado do INEP, e o ensino médio público atingiu no máximo 3,7. Bom, daí a imprensa toda vai correr atrás daqueles que vão tecer opiniões sobre o cenário, a grande crise do ensino médio no Brasil, sobre a tragédia nacional que é o ensino médio, e aí vão sempre procurar aqueles jornalistas, economistas de plantão, comentaristas de toda a natureza, para divulgar, principalmente, né, falar, ressaltar os aspectos negativos de que o ensino médio precisa melhorar. Outro ator social importante, que está sempre nas entrevistas, é uma entidade chamada Todos pela Educação. Todos pela Educação, que é uma grande organização empresarial que congrega várias fundações empresariais que tem muito dinheiro parrudo, né? E paga profissionais com um salário até bastante generoso, bem diferente desse que nós, professores das redes públicas, do ensino superior, ensino técnico, das escolas públicas, recebemos, para tecer comentários. E quase sempre é esse que eu estou falando. Olha, anunciando a grande tragédia e a necessidade de reformas. No entanto, quase sempre nesses comentários falta uma coisa importante, né? É dizer assim, olha, como é que foram produzidos esses resultados? Sob que condições esses resultados foram produzidos? Né? E quase sempre eles sonegam ou deixam de dizer que nas escolas a falta de professores, por exemplo, a jornada de trabalho desses professores, as condições de trabalho, a infraestrutura, a falta de material, as superlotações de salas, são omitidas desses comentários. Quase sempre, então,
se sonega essa informação. E quase sempre, então, também, da mesma forma, nós que somos críticos, né, professores das faculdades de educação, não somos convidados a testemunhar sobre IDEB. Recebi um pedido para comentar o resultado do IDEB. E a gente sempre fala na faculdade de educação, tem o maior prazer em receber a imprensa para falar sobre isso, mas não é o que eles querem ouvir, eles preferem ouvir o Todos pela Educação. E aí, outra questão sobre isso é que eu queria dizer o seguinte, que esse projeto, né, e aí nesse cenário nacional que nós estamos vivendo, a partir daí, então, se gestou essa proposta. Mas de onde veio essa proposta? Foi tirada do bolso do colete, né? O professor Nelson me perguntava. Não. Esse plano já estava gestado no governo anterior. Já estava. Só que agora ele foi anunciado. Não sei se se lembra daquele documento Pátria Educadora, por exemplo. Estava lá no Pátria Educadora. Por várias vezes o próprio ministro Haddad, o próprio ministro Mercadante, colocou, falou em flexibilizar o currículo. Por quê? Também eles estavam, de certa forma, recebendo, influenciados também por essas fundações empresariais que eu acabei de falar aqui. Essa reforma do ensino médio, ela se inscreve, e vocês vão anunciando os resultados negativos, mas ela está escrita também num contexto onde se anunciam amplas reformas estruturais no Brasil. Eu diria que é uma segunda onda neoliberal muito forte de corte de gastos, política de ajuste fiscal, de dar mais eficiência para o Estado, não é isso que tem sido dito, o ministro Meirelles, etc., um contexto vem junto no pacotão com essa medida aí, com a PEC 241, né, que é essa que congela os gastos por 20 anos, né, só corrigido pela inflação, porque sendo aprovada, já foi aprovada na Comissão de Finanças, sendo aprovada no Congresso, vai produzir a grande tragédia nacional. Então, como é que nós vamos fazer educação, saúde? De uma forma mais enxuta. E a medida provisória vem para enxugar, fazer uma grande reforma na educação que vai enxugar os gastos e os investimentos do ensino médio público do país. Já estava concebida no famigerado documento do PMDB chamado Ponte para o Futuro. Lá estava escrito, olha, precisamos fazer uma reforma do ensino médio, né? E com intenções explícitas de ligar essas reformas educacionais à quebra, veja bem, ao rompimento com aquelas verbas constitucionais que foram conquistadas com muito custo e com muita luta social. Que depois de 500 anos de história do Brasil, nós chegamos na Constituição de 88 e conseguimos colocar lá alguns artigos importantes sobre gestão democrática, e principalmente esses que tratam do financiamento, né? que destinava recursos de 18% da União para a educação, 25 estados e municípios, obrigando o Estado e os municípios a destinar recursos mínimos para a educação. Esse documento Ponto para o Futuro fala em desregulamentar essas verbas constitucionais. Fala também em destinar recursos do Fundeb para parcerias com o setor privado. Então, nós já temos aí uma arquitetura, né? Algo que está montado. E o Brasil já vem experimentando. O atual ministro, né, o Mendonça Filho, ou Mendoncinha, vou falar outro nome, porque senão vai
mas o Mendoncinha já foi, né, ele já foi secretário da Educação em Pernambuco e foi ele quem implantou lá o modelo de ensino médio integral em parceria com o setor privado, ou seja, com organizações sociais. No estado de Pernambuco foi estabelecida uma parceria com o Instituto de Corresponsabilidade Educacional e que desencadeou lá no estado e depois outras experiências em Goiás, no Pará e em São Paulo, né, de oferta do ensino médio integral em parceria com o setor privado. Então, começa ali também, já fora, por trás também disso, estavam outros institutos, como o Instituto Natura, Instituto Sonho Grande. Então, eles implementaram estudos e desenvolveram em parceria. Né? Esse pessoal que hoje também está em São Paulo implantando o Programa de Ensino Médio Integral, o PEI, o Programa de Escola em Tempo Integral, junto à Secretaria da Educação do Estado, o Programa PEI. Né? Por aqui, vocês devem ter escola em tempo integral, de ensino médio, escola fundamental, mas que está sendo feito, orientado por essas entidades. Então, no meu entendimento, portanto, essas mudanças no ensino médio que estão sendo anunciadas através da MP, elas constituem hoje um balão de ensaio que está sendo montado a partir do ensino médio para promover um grande processo de privatização da educação pública no país em todos os níveis. Então, é importante a gente ficar atento. Eu digo isso porque o Brasil hoje é signatário de um acordo internacional chamado TISA. Não sei se vocês já ouviram falar desse acordo internacional TISA. E o Brasil é signatário desde julho deste ano, quando o ministro Serra de Relações Exteriores esteve na Europa, em suas viagens internacionais, logo após a posse desse governo, no cenário do golpe, assinou esse acordo. O Brasil é signatário desse acordo TISA, que é um acordo que coloca em risco no mundo todo, né, os fundos públicos, que pretende privatizar os fundos públicos. O que é o fundo público? É aquilo que é destinado para a saúde, educação, né? Os fundos públicos. Então, há um grande acordo na área de serviços. O TISA prevê um acordo na área de serviços bancários, tem uma lista aí, serviços bancários, financeiros, saúde, educação, transportes e previdência. A educação está no meio. Então, não pode parecer paranoia do professor, mas nós estamos... E a partir do momento que o país signatário assina um acordo, quer dizer, se torna signatário, ele tem que promover uma série de reformas aí na previdência, na saúde, é um modelo de privatização, com organizações sociais, transferência de recursos públicos do setor privado, parceria explícita com o setor privado. Então, os empresários, evidentemente, têm grande interesse, seja para disputar os fundos públicos, seja também para formar uma força de trabalho minimamente qualificada para atuar na base organizacional e tecnológica do trabalho. O que está movendo os empresários para isso também é
querer, né, a intenção de formar uma força de trabalho para ficar disponível no mercado. Lembrando que, para o velho Karl Marx, né, força de trabalho é mercadoria do capital. Né? Então, quanto mais gente qualificada tiver, menos ela custa, né? Mais a lei da oferta e procura, então tem mais gente qualificada disponível, força de trabalho qualificada para isso. O que o capital quer é só produtividade, né? É a produtividade do trabalho, né? É uma teoria que a gente chama em economia de teoria do capital humano. Você investe em educação para poder desenvolver o país, desenvolve, né? Dizendo para o sujeito que ele vai ter emprego também se ele fizer um curso profissionalizante, etc, etc. Dentro de uma lógica, né, funcionário polivalente, flexível, multiespecializado, etc. O que também não é regra para todo mundo. Quer dizer, o capital sabe também que ele precisa formar a pessoa para ter qualificações mínimas, básicas. E é isso que está por trás desse projeto. Né? Aí vocês vão dizer, professor, você está falando da privatização, desse primeiro caráter privatista. Né? É uma coisa desse governo, do governo Temer, dos golpistas, não. Já estava concebido no Plano Nacional da Educação, que foi votado, Lei 13.005, já estava tudo lá. Esse modelo de privatização, né, lá no artigo 5º, parágrafo 4º da lei, do Plano Nacional da Educação, todo esse modelo de parceria de financiamento da educação, lá já estava previsto que se tivesse a possibilidade de transferência de recursos financeiros que deveriam ser destinados para a educação pública, também para a iniciativa privada, através de isenções fiscais, através de financiamento estudantil, gestão privada das escolas, por meio de organizações sociais, produção de mecanismos de vouchers. Vocês sabem o que é mecanismo de voucher? É você dar o Estado pagar uma bolsa e a pessoa escolher onde ela vai estudar. Ou escola charters, que é uma escola privada e o governo paga pela vaga do aluno matriculado naquela escola. Isso é muito comum nas organizações sociais. Isso já, por exemplo, ocorre em Campinas, fortemente com as creches, lá um programa do governo municipal que chama Nave Mãe. Escola desse típico de escola charter. Então já estava lá, estava no documento Pátria Educadora, e um documento sancionado do governo anterior. Só que agora caiu na mão dos liberais. Aí eu vou falar do caráter democrático. Por que ele fez isso por medida provisória? Porque, gente, é um governo que tem, o mercado tem pressa. E é um governo que não foi eleito, não tem um voto popular, não tem a legitimidade para fazer um debate público sobre uma reforma dessa importância. Eu chamo a atenção, porque eu ainda não entrei no miolo da reforma, mas eu chamo a atenção disso por caráter antidemocrático, privatista, antidemocrático, porque é um governo que não tem legitimidade, que não tem fôlego, estofo, legitimidade para levar ao debate público. Não foi eleito. E para isso ele está atropelando todas as instâncias onde essa reforma vinha sendo discutida, nos fóruns de educação, nas conferências nacionais de educação, que reúnem movimentos sociais, associações de pesquisadores, tem representação das universidades públicas, tem representação dos sindicatos dos servidores públicos, tem representações das diversas centrais sindicais, entidades de toda natureza. Então ele atropela tudo isso. Então ele passa
processo que vinha sendo discutido democraticamente passa por cima do da medida. Então, por aí ela já não é democrática. Coincidentemente, reformas semelhantes dessa natureza foram feitas em períodos ditatoriais. Eu vou ler a reforma do ministro Campanema em 1940. Campanema, ministro Getúlio Vargas, aquele Estado Novo, fez uma reforma. Naquela reforma ele diria, qual é a escola que o pobre precisa? É a escola para os pobres, não é universalizar a escola. Nós não temos dinheiro para universalizar a escola para todo mundo de qualidade. O pobre precisa estudar para ir trabalhar, ter emprego. Precisa de uma educação profissional. E assim que foi feita a reforma agrária. A reforma da Lei 5692 de 1971, em plena ditadura civil-militar no país, que também foi feita de forma semelhante. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, a Lei 5692 fixou como ensino obrigatório por parte do Estado e obrigação do Estado oferecer o nível ginasial. O secundário não era obrigatório pela Lei 5692. E quem não cumprisse em tempo hábil essa educação, na idade certa, tinha que esperar a idade para fazer um supletivo. Esse supletivo era pago. Ou, se o sujeito fazia o ensino técnico, ele fazia o ensino técnico noturno, geralmente pago, porque a rede federal era ínfima, acho que só tinha o instituto, o atual Instituto Central que nós temos aqui, não tinha essa rede, né? Você não tinha uma rede de ensino. Paula ali da Luz. Então, atendiam uma certa elite, digamos assim, da classe média paulista, não tinha. Quem quisesse tinha que pagar. E tinha a questão da terminalidade. O sujeito fazia educação profissional, não podia prosseguir os seus estudos no nível superior. Se ele quisesse, ele teria que fazer mais 1 ano e meio do ensino médio, ou 2, para complementar o currículo conforme o curso que ele fazia. Em plena ditadura. Então, eu estou traçando aí alguma semelhança nesse sentido. Bom, mas o que essa reforma faz? Ela vai alterar artigos importantes da LDB. Eu vou citar alguns, depois a gente abre mais para outros artigos. Eu vou citar primeiro, o mais importante para mim, é o artigo 26 da Lei de Diretriz de Base, porque ele promove aí uma mudança significativa na LDB, desobrigando né, a oferta do ensino de arte, educação física, no ensino médio, por exemplo, e impõe a língua inglesa, né, quando na LDB era permitido se optar por várias línguas, né, impõe a língua inglesa como língua obrigatória para o ensino médio. Fora a filosofia, sociologia, outras matérias que são retiradas do ensino médio. O governo disse que voltou atrás. Não, nós voltamos atrás com isso, porque ele vai fazer essa terminalidade, mas ele tirou a obrigatoriedade. Cabe ao sistema definir o sistema de ensino definir qual terminalidade ele vai oferecer. Então não obrigou mais. Também é que ao desobrigar, ele também retira. Essa questão, então, o governo disse que voltou atrás, mas não voltou. Mas a cereja do bolo desse negócio do currículo da escola fica por conta do que eu chamo de reforma da base, do que eles chamam de Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Isso é uma longa discussão. Nós já estamos arrastando essa discussão da base desde a LDB. Com o Plano
Nacional da Educação atual, em 13.005, ficou determinado que nós teremos até 2018 para construir uma base nacional comum. Bom, como vinha sendo feita a discussão dessa base nacional comum curricular? Através dos fóruns de educação, das conferências nacionais de educação, do debate com as entidades e pesquisadores, do debate democrático sobre as finalidades do ensino médio, como avançar na questão de oferecer um ensino médio mais igualitário, gerar mais oportunidade de acesso e permanência, qual é essa formação geral, a formação integral, a educação integral. Nós vimos um debate. O que o governo faz? Com a medida provisória, ele chama para si a responsabilidade de otorgar a base nacional comum e desconsidera todo o debate democrático que vinha sendo feito. O Ministério da Educação, segundo entrevista da secretária executiva do MEC, Marilena Castro, que ela deu uma entrevista no G1, ela falou que o Ministério vai chamar para ele, o governo vai chamar para ele a responsabilidade de promulgar a base. Já desenvolveu, já criou um grupo de estudo para fazer uma terceira base, uma terceira versão da base adequada a essa reforma do ensino médio. E quem que eles irão ouvir? O CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e a Undime, que é a entidade dos dirigentes municipais de educação. Retirou todo o resto, os movimentos sociais, professores, pesquisadores da discussão da base. Então, ela tem esse caráter democrático mesmo, né? E ficou por aí. Então, e o que eles querem com a base? Pelo que nós estamos acompanhando nas entrevistas, os documentos do MEC, eles querem, com essa medida provisória, então dá para a gente prever o que vai acontecer, é a obrigatoriedade, manter a obrigatoriedade apenas da língua portuguesa e da matemática nos 3 anos do ensino médio. Isso indica que ele pretende, com a reforma, promover o que eu chamo de um estreitamento do currículo. Então, esse currículo geral, generalista, de formação geral do estudante, formação para a cidadania, formação dos sujeitos, não interessa. O que o capital quer? O que esses reformadores querem? Formar um sujeito que domine a linguagem e a matemática, desconsiderando do currículo a formação geral. Aí, isso está combinado com a outra mudança, que é o da flexibilização, que é o artigo 36. Aí ele introduz a flexibilização do currículo. Vocês estão entendendo a armação? É a formação para o trabalho. Está claro? O artigo 36 é que vai introduzir, então, a flexibilização do currículo. Então, vocês estão acompanhando, está todo mundo acompanhando isso direitinho, os estudantes estão acompanhando essas discussões? Isso é legal. Então, tem lá uma área 1, linguagem, a 2, matemática, ciências da natureza, né? São 3 áreas aí, ciências humanas e formação tecnológica, técnica profissional. Vejam vocês que a proposta evidencia muito essa área de linguagem, matemática e formação profissional. Evidencia isso. Quer dizer, a formação profissional, que pela LDB, foi uma conquista nossa na LDB, lá dizer que o aluno deveria cumprir toda a educação básica para depois optar por uma formação profissional, agora ela é concomitante, ela entra no currículo como área do conhecimento
e ganham status de área preferencial. Então, o aluno, ao final do primeiro ano, ele vai poder optar por uma das áreas que ele quer seguir, né? E, ao mesmo tempo, ou seja, pode escolher por uma dessas áreas, depois do primeiro ano. Aí, veja bem, daí fica a desobrigação da educação física, da arte, porque quando ele coloca que é facultativo ao sistema de ensino oferecer a terminalidade que ele quiser, né? Então a gente pode daí deduzir qual será a tendência, né? Então, voltando aí à questão do currículo, então o aluno vai poder fazer ao final do primeiro ano essa opção, como eu disse, e além disso, de acordo com a ANB, abre-se a possibilidade para o reconhecimento de competências adquiridas na prática profissional e para a concessão de certificados ao longo do ensino médio. O que ele quer dizer isso? Se você optou pela área profissionalizante, então se você fez um curso de eletricista, ou cursinho profissionalizante qualquer, que tem esse caráter, que tem o certificado, você vai poder abater as horas. Isso dá para prever que haverá ainda uma precarização maior da formação profissional. Então, a medida provisória flexibiliza como cada sistema adotará as terminalidades. Então, ao meu ver, isso vai promover, então, aí entra na segunda, naquela terceira, naquela última questão, a maior fragmentação do ensino médio, no que concerne a oferta. Qual era? Saiu o resultado do Enem agora, só para fazer uma parte aqui da minha fala. Saiu o resultado do Enem, todo mundo criticando, tal, os problemas do Enem, tiraram os institutos federais do Enem, tal. Mas o Enem, com toda a crítica que a gente talvez possa fazer a ele, como exame, ele não serve para avaliar o ensino médio, tá ok? Porque ele virou um vestibular. Correto? E treina os estudantes para responder o Enem, enfim, ele perde essa característica de avaliador. Virou um vestibular que combina com o SISU, correto? Mas o Enem, em nível nacional, vinha promovendo uma certa padronização do currículo. Mais ou menos, a gente tinha ideia do que estava sendo ensinado nas escolas, a gente estava avançando por aí. Então, você quebra isso. Então, você, ao contrário dessa tendência nossa de ter uma ideia, de ter um objetivo comum com o ensino médio, de estar caminhando por uma maior padronização, você agora vem e fragmenta tudo de novo. Fragmenta esse ensino médio. Então, é uma questão importante. Depois a gente discute isso daí. Né? Então, outra questão que eu estou prevendo aqui daí, com a ênfase dada à educação profissional, é outra característica que eu dei, que é o terceiro ponto que eu destaquei, que é o da segregação, ou da perpetuação daquilo que nós chamamos de dualismo na educação, ou dualismo estrutural, ou seja, uma educação para os pobres e uma educação para os ricos. Tal como aconteceu naqueles momentos em que eu citei aqui, das reformas do ministro Capanema, lá na época do Getúlio, tal como aconteceu na ditadura militar, aqueles alunos, estudantes, advindos das camadas mais privilegiadas da sociedade, da classe média alta, da pequena burguesia, da burguesia, jamais se submeterão aos imperativos dessa reforma. Vai continuar na mesma. Essa reforma está sendo feita para os pobres, os trabalhadores. Por quê? Porque esses estudantes que ocupam uma posição mais privilegiada na hierarquia socioeconômica, como nunca submeteram. Já os
mais pobres terão que serão incentivados e estimulados a buscar uma profissionalização orientada para o mercado de trabalho, né? E assim, de uma forma até precoce. Um menino que sai do primeiro ano do ensino médio vai ter que definir a profissionalização. Sendo que nós havíamos lá na MDB, e olha, ele tem que cumprir a educação básica primeiro, para depois entrar. Enfim, é isso. E aí a minha questão fica assim, pegando o artigo 26, o artigo 36, com as mudanças que estão por vir, alguém me pergunta, professor, e como vai ficar essa qualidade do ensino? Eu vou dizer, essa flexibilização, aí volta ao começo da minha fala, está atrelada, está vinculada, relacionada ao objetivo de baratear esse ensino médio, o ensino público no Brasil, e irá comprometer fundamentalmente aquela educação das classes mais empobrecidas do país. Essa reforma, além de não ser democrática, não parte de um diagnóstico, como eu disse, do que e no que nós precisamos melhorar. Não há diagnóstico de como será implantada a reforma em municípios e regiões onde temos um número menor de escolas, por exemplo. Como será feita a distribuição dos alunos em terminalidades? Eu fiquei me perguntando isso. Como é que um município que tem duas escolas, uma escola de ensino médio, eu estive lá em Porto Velho agora, falei, pegamos lá alguns exemplos de cidades, debatendo esse tema com o pessoal lá, com os professores, como é que vai ser, como é que vocês acham que vai ser implantada a terminalidade? Então, como é que um município, um estado, no município onde só tem uma escola, vai oferecer cinco terminalidades? E aí que entra a questão, qual é a qualidade? Eu não tenho dúvida que para o ensino médio público, para os mais pobres, a oferta será feita por educação à distância, ou semipresencial. No noturno eu não tenho dúvida. Aqui em São Paulo, antevendo essa reforma, o governo do estado de São Paulo chamou para conversar a Anhanguera Croton. A Anhanguera Croton, faculdade de Anhanguera, essa daí, que ganhou dinheiro do FIES, ProUni, né? Ficou rica, cresceu. É o Croton Anhanguera. Chamou para conversar. O que a Croton Anhanguera tem? Você fica pensando, né? A gente fica acompanhando no jornal, já sabe das coisas. A Croton foi chamada para pensar uma reforma do ensino médio no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo. E o que a Croton Anhanguera tem? Plataforma em EAD, material didático, tem experiência em educação semipresencial e à distância. Então, a medida provisória é um prato cheio para os homens de negócio da educação. Outra coisa que me chamou a atenção da medida provisória, se vocês olharem lá, no parágrafo 16º do artigo 36, que foi alterado, da MDB, está lá, que alguns créditos que o aluno fizer no ensino médio, ele poderá convalidar no ensino superior. Aí eu falei, pô, estão querendo amarrar o aluno no cliente, né, da faculdade. Porque você vai direcionar o cara, o estudante, para o campo. Você vai direcionar ele para aquilo. Então ele vai fazer crédito no ensino médio, então vai ficar amarrado com aquela área, com curso superior naquela área. É isso que eles querem. Dar uma terminalidade para o ensino médio. Então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Outra questão
Eu vou depois abrir para o debate. Tem outras questões sobre a reforma, já tem 5 minutos, deve ter menos agora, mas eu já vou terminar. Outra questão fundamental, que eu acho que a Andressa vai entrar mais, é essa questão dos professores. Haverá mudanças profundas na formação de professores. Porque com a nova base nacional comum que eles querem fazer a partir dessa reforma, com a base nacional comum, haverá grandes mudanças, então. E esse é um dos alvos da reforma. Eu diria até que um dos alvos da reforma são os professores, quer dizer, ou se não o principal alvo da reforma. Porque se quer é diminuir o número de professores, economizar com o professor. Você tem um problema, nós temos o neoliberalismo, esses neoliberais que estão aqui, e o neoliberalismo, eles criaram um problema e querem vender a solução. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu tenho um dado do INEP, por exemplo, que saiu, dado 2015. 27% das escolas, 27% das escolas do Brasil tem o 60% do seu quadro de professores não formados naquela área do conhecimento para ministrar aquelas aulas. Vocês estão entendendo? 27% das escolas não têm professores qualificados para... E 60% do quadro dessas escolas não tem professores qualificados para dar aulas das disciplinas, por exemplo, química, física, principalmente nas exatas. O caso de física, por exemplo, que eu estava olhando, o caso de física, nós formamos no Brasil 800 físicos, mais ou menos, por ano. 800 físicos. Curso de licenciatura, 800 físicos. Se eu abrisse concurso hoje no Brasil inteiro para cobrir o rombo da falta de professores de física no Brasil, todo o ensino médio no Brasil, eu precisaria de 25 mil professores. Formando 800 por ano, supondo que todos irão dar aula na educação básica, eu tenho um problema. Agora, o que causou esse rombo? Por que o ensino médio está em crise? Porque esse professor não foi desvalorizado, a profissão não é atrativa, sucateia as escolas, superlota a escola, ninguém aguenta trabalhar. Então, nós estamos acumulando durante anos um quadro de precariedade muito complicado. Então, por que o ensino médio virou a tragédia nacional? Né? Por que se quer reformar, quer vender uma solução salvacionista agora para salvar o ensino médio, sendo que não foi isso que eu falo. O neoliberalismo criou o problema, cortou gasto, enxugou, acabou, sucateou com as escolas e agora querem fazer uma reforma via setor privado para dizer que vai salvar e não quer investir mais. Não é um projeto desse governo e dos neoliberais que estão em todo lugar aqui, ampliar os recursos de investimentos na área da educação. Então haverá políticas como o PIBID, vocês já estão sentindo, foi comparado, o PIBID aqui do curso de licenciatura, enfim, do Instituto Federal na Unicamp, parou o PIBID. Parou. Lá na Unicamp parou. Então nós estamos terminando o que tinha, entregando os relatórios, parou, porque eles querem mudar o PIBID. A Universidade Aberta do Brasil, acabou. E tem uma coisa que é grave. No artigo 61 da LDB, que introduz aquela noção do notório saber, gente. Notório saber para o professor, então o cara tem notório saber, vai poder dar aula, ainda que restrito à educação profissionalizante, o notório saber poderá sim ser estendido para as demais áreas do conhecimento. Então, possibilidade de precarizarmos ainda mais a formação de professores no Brasil. E já lembro a vocês
que é o setor privado que já atua fortemente, formando 70% dos professores hoje na ativa nas escolas públicas do Brasil, são formados em instituições privadas e boa parte deles, no dado que eu tenho, perto de 46%, já com alguma formação em EAD. Então, a tendência é que a gente venha aligerar mais ainda. E tem uns caras aí também, uma organização internacional, bancada por Bill Gates e outras fundações empresariais aqui no Brasil, estão se instalando no Brasil, que é o Teacher for America, que é Professores para a América, que tem um projeto, e aqui é conhecido como Rede Ensina, que tem um projeto de formação de professores, dizendo assim, olha, em 8 semanas, pegando um professor bem formado, nós podemos formar ele como liderança, como líder motivador do aprendizado dos jovens. Então, devo muito por isso. Eu acho que essa medida provisória anuncia várias coisas, como eu disse, é democrático, privatista, segregacionista e fragmentador. Eu vou parando por aqui, agradecendo e fico aí aberto para o debate depois, ok? Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, professor Evaldo. Agora nós passamos a palavra para a professora Alessa Rodrigues, mestrando na área de trabalho e educação na Faculdade de Educação da Maricana, do professor Evaldo. Ela participa também da direção estadual da POS e atua aí pela posição no coletivo do futuro. Você, então, professora Andressa Rodrigues. Boa tarde. Minha voz está um pouco ruim. Eu quero agradecer o convite. Professores, estudantes, enfim, toda a comunidade escolar. Fico muito feliz de estar podendo compartilhar a mesa com o professor Evaldo mais uma vez. Bom, em relação à educação pública no Brasil, nós vivemos tempos sombrios desde a década de 90. Se a gente for para pensar na questão da concepção curricular no Brasil, é a concepção da teoria do capital humano. A gente vai ver isso explicitado de uma forma muito bem lá nos parâmetros curriculares nacionais. E agora a gente vai ver isso de uma forma muito clara na Base Nacional Comum, na Base Nacional Curricular. Estou chamando muita atenção para a questão da base, porque ela vai envolver um pouco na questão do campo do nosso trabalho, do trabalho docente. Primeiro, eu acho que eu queria colocar algumas questões. Primeiro de que qualidade que nós estamos falando para a educação. Segundo, de que tipo de avaliação. E segundo, que tipo de concepção curricular que está colocada. Então, assim, primeiro que a avaliação, a forma como ela está colocada, que ela vem aí explicitada pelo IDEB, que é o aferidor, ela é para censitar. Na verdade, ela não está vendo, de fato, a compreensão da educação como um todo nas diversas disciplinas, porque ela está pautada somente na disciplina de língua portuguesa e matemática, justamente para atender aí a proposta do capital. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Há uma contradição aí, que é uma avaliação que ela tem aí a atender a questão da quantidade, não da qualidade. Questão da Base Nacional Comum. Então, a gente tem lá, inicia lá na década de 90, ela é reforçada, ela não é obrigatória, que tem que ser dado por bimestre, por disciplina, mas a concepção dela já é baseada na formação de capital humano, que é essa ideia de que o conhecimento ele produz um valor, portanto, precisa ser investido na educação, como o professor Evaldo colocou. O que a gente tem de novo aí, né? Por isso que quando eu coloco que a educação está em ataque desde a década de 90, porque todos os governos que se passaram, que chegaram agora pelo atual governo Temer, eles são governos de continuidade dessas políticas públicas. Nós não temos em nenhum momento uma ruptura dessas políticas públicas. E a gente vai ver que na Base Nacional, quando ela começou a discussão, embora tenha as participações aí das entidades, mas de uma forma congelada, e não de uma forma em si,
que elas teriam aquela participação efetivamente das ideias dos movimentos sociais, porque a ideia de um governo colocado de esquerda, ele teve essa forma de fazer uma coesão social, congelou um pouco isso. Então, a base nacional comum ela já vinha sendo discutida de uma forma dela ser prescritiva e determinar o que o professor ele deveria dar em nível nacional dentro da sala de aula por bimestre, tal como é aqui no estado de São Paulo. Vou chamar um pouquinho a atenção para o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo, inclusive, ele é elogiado pelas agências multilaterais por estar sempre aí na frente dessas políticas, que é o currículo oficial do estado de São Paulo, que o professor Evaldo, a gente está chamando que, dentro do trabalho docente, essa configuração de que o professor ele tem que dar, por exemplo, no primeiro bimestre, um determinado conteúdo e não reconhecer dentro do campo da avaliação diagnóstica por onde deve se partir o conteúdo. Isso a gente está chamando que esse formato desse trabalho prescritivo e que você tem a figura do seu superior imediato, que é o coordenador de escola, que está aferindo, observando as suas aulas. Isso está ligado muito a uma questão que a gente está chamando que é um neotaylorismo dentro do trabalho docente. A gente está chamando bastante atenção para isso, relacionado a essa questão de como está colocado essa forma do currículo. E o que causa um trabalho docente? Né? Primeiro que o trabalho docente ele é visto nesse formato, uma visão técnica, não uma visão do trabalho docente como um trabalho intelectual. Né? Que eu, como professora, parte do princípio que eu vou preparar minha aula, eu vou estudar, eu tenho todo um critério, um apostilamento. Aqui no estado de São Paulo eu tenho o caderno do professor e o caderno do aluno, que vai estar exatamente falando o que eu tenho que dar, qual é o tempo e tudo mais. Então, acho que essa é a primeira questão, que dentro do trabalho docente, esse formato é uma visão de um trabalho técnico e não de um trabalho intelectual. Como o professor Evaldo colocou, as próprias questões das condições materiais que se encontram dentro da escola pública. Eu vou falar um pouquinho mais do estado de São Paulo, porque eu estou na rede estadual, que é no sentido de salas superlotadas, né, a própria falta de professores adoecendo. Por exemplo, na escola que eu estou em Campinas, são aproximadamente mais de 45, algumas salas de 50 alunos por sala. E vocês dizem que a voz fica difícil, né? Chega numa sexta-feira, eu posso estar pedindo socorro. E aí, voltando um pouquinho mais, acho que sobre essa questão do notório saber, fica claro, o professor Evaldo expressou de uma forma brilhante, mas no sentido de que esse notório saber leva a uma questão de uma luta histórica que os professores de educação básica têm no Brasil pelo próprio reconhecimento, né, da própria questão da profissionalização. Isso vai levar um caráter de uma desprofissionalização em relação ao campo do trabalho docente. Por último, a forma como foi colocada a SMP, de fato, não tem nem um diálogo, mas se a gente for também parar para analisar todas as formas de diálogo que se teve dos governos anteriores, geralmente foi por medida de consulta pública, via internet. A própria discussão que se deu da Base Nacional Comum, que foi no governo Dilma, não se teve uma discussão claramente com a sociedade como um todo. Assim, foi uma consulta pública, muito imitando o que o Estado de São Paulo vem fazendo aí já há uns bons anos, de todo o processo de discussão a gente vai dar legitimidade fazendo através da pública, né? Então eu não vou realmente fazer um diálogo da sociedade como um todo, e aí a gente vê que esses formatos, a gente vê explicitado que o currículo do Estado de São Paulo foi colocado dessa forma, por uma consulta pública. A Base Nacional ela começou a ser construída nesse formato, embora tenha sido consultada as entidades, mas ela foi no formato de dialogar com a sociedade em si. Foi nesse formato. E aí eu considero que o próprio processo que se teve de usar a internet como esse meio de diálogo, a gente viu que foi um movimento, por exemplo, dos estudantes secundaristas do Estado de São Paulo, no final do ano passado, que foi colocado de uma forma autoritária, sim, mas também usando esse diálogo de que a gente vai fazer uma consulta pública, a gente utiliza aí a internet.
A gente vinha chamando a atenção que o próprio Plano Nacional de Educação ele já estava dando margem da participação do setor empresarial no campo das políticas públicas educacionais. Não só isso, naquele momento do movimento de ocupação, chamou muita atenção duas determinadas entrevistas. A primeira foi a da Cláudia Cochin, atual diretora do Banco Mundial do Brasil, dizendo que cumprir a lei do piso para o trabalho docente era muito caro. E eu lembro que a gente tinha até conversado sobre isso, né, professor? Porque ela estava chamando a atenção para isso. E o segundo momento foi o Herman, o ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, dizendo sobre a importância da flexibilização, que já estava tendo essa discussão pelo CONSET. E um terceiro momento, desculpa, esqueci de colocar, que foi uma entrevista da Rose Neubauer na TV UOL, defendendo a questão do ensino médio sem distância. Então, naquele processo da reorganização do ano passado, ali já nos indicava um cenário muito ruim para o ensino médio, que seria essa questão que o ensino médio ser ou à distância ou sendo presencial, aí dialogando essa questão da flexibilização, que é para atender o capital, de fato. E aí o que a gente tem nesse cenário, né, que eu acho que é interessante a gente colocar? Que era muito claro que o que o Herman ele deixava muito claro na fala dele: olha, eu não estou fazendo nada diferente, eu simplesmente nós estamos fazendo essa discussão em nível nacional, tem algumas coisas que já estava indicado no Plano Nacional de Educação, e o próprio processo de reorganização ele já visava esse modelo da privatização, que é via organização social, que o prédio é público, porém quem compõe a escola, desde a direção, coordenação e professores, é o terceiro setor aí via ONG. E por que a Cláudia Cochin chamava muita atenção de que cumprir a lei do piso é muito caro para a educação pública? E eu entrei até em contato com uma ex-orientanda do professor Evaldo, que é do Simpro, para eu entender um pouquinho melhor esse cenário, porque a Cláudia Cochin estava colocando isso. Seguinte, embora o Estado de São Paulo não cumpra a lei do piso, tá? Deixa eu só deixar isso bem claro para vocês. Bom, se eu tenho que estar, são 26 aulas com aluno, por uma jornada de 40 horas semanais, e as outras 13 horas, 14 horas seriam destinadas aos trabalhos desta classe, que seria desde a correção, preparação de aula, enfim. Quando eu faço esse tipo de privatização, que o prédio é público, esses sujeitos que vão estar pelo terceiro setor, pelas ONGs, ele tem que trabalhar 40 horas como aluno. Percebe-se a diferença? Né? Via CLT, porque a ONG ela seria via CLT e não na questão do regime estatutário. Então, naquele momento chamou muito a atenção e a gente viu que todo o processo de reorganização que aconteceu aí em Goiás também, nesse formato dessas ONGs, e eu gostaria de chamar a atenção também na questão salarial a respeito disso. Na educação infantil, a gente vê esse processo muito forte, né, de ter as monitoras, as professoras via ONG, e que comparado ao salário delas com uma servidora pública de regime estatutário, por exemplo, em Campinas, o salário é bem maior. Se a gente fosse pegar o estado de São Paulo, por exemplo, que 40 horas semanais o professor dele ganha 2.400 bruto, no processo em que ele não cumpre a lei do BIS, né, vou pensar nesse sentido, mas que se o processo hoje do ensino médio fosse nesse sentido, das ONGs estarem administrando esse cenário no ensino médio, seria o seguinte: ele trabalharia 40 horas semanais com o aluno e o valor da hora-aula é um pouco maior do que o professor hoje no ensino médio do Estado de São Paulo. Então, estava chamando muita atenção, de ter conversado com o professor Evaldo a respeito disso, de qual seria o discurso que esses caras poderiam estar utilizando, no sentido de vender o peixe, de que você trabalhar na ONG, por exemplo, no Estado de São Paulo, é um pouco maior do que você, é um pouco melhor do que você está
trabalhando num regime estatutário, enfim, porque a gente tem aí 49% da rede trabalhando em condições de contrato precário, que é a categoria O, que não tem os seus direitos assegurados. Então, estava me chamando muito a atenção essa entrevista dela, que foi consolidada em seguida, ela nem Bauer com Herman, e que agora está muito claro dentro da SMP qual é o projeto nacional que eles têm, principalmente dentro do trabalho docente. Então, venho chamando que são políticas que se apropriam de alguns termos de bandeiras históricas da esquerda, por exemplo, eu dizer que na concepção curricular desses documentos está colocando que é uma formação para o mundo do trabalho, é complicado, porque não está formando para o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho eu tenho que ter o conhecimento como um todo e não só uma parte dele como está essa MP. Então, na verdade, eu estou formando para o mercado de trabalho. E é interessante a gente pensar esse movimento de como essas políticas que são marcadas de um discurso de utilizando uma autonomia, uma flexibilização, mas que no fundo elas são marcadas de uma forma muito autoritária e como que vem se apropriando de bandeiras históricas da esquerda para uma forma de atender o princípio do trabalho educativo para o capital, exclusivamente para o capital. Então, eu venho chamando muito isso, foi até uma última discussão que nós fizemos, né, Walter, a respeito disso, e dizer também que nenhuma bandeira histórica da educação feita desde a década de 80, ela não foi consolidada no Brasil de fato. Então é isso, aí eu quero deixar mais aberto para o debate. Obrigada. Nós vamos abrir para perguntas, então, a partir das falas aqui do professor e da professora Andressa, a gente tem a questão de pensar que projeto de Brasil está sendo formado a partir de todas essas reformas e essas medidas que vêm sendo colocadas nos últimos tempos, que projeto de cidadão está sendo pensado, né? Porque quando a gente fala de um cidadão para o trabalho, não é legal que a gente pensa às vezes o cidadão comum pensar, legal, não vou ficar desempregado. Mas não é nessa lógica, é na lógica de excluir o cidadão integral, que é um ser que está inserido na cultura, com diversas áreas de conhecimento, para transitar por essa sociedade com capacidade crítica, autônoma, de fazer suas escolhas. Então, esse tipo de reforma para o trabalho é essa reforma que anula esse cidadão integral, o transforma em mercadoria para o capital, como tem sido bem colocado aqui, e atrelado às outras medidas todas que estão sendo propostas, que interferem no trabalho, na previdência. Então, é todo um projeto de país, de cidadania, de pessoas, né, que está sendo pensado. Então, a partir disso, a gente abre para as perguntas e quem quiser, só ir levantando a mão que a gente passa o microfone. O André, pode ser, André? André fica aqui com o microfone, tá bom? Boa tarde, professor, professora. Eu sou professor aqui do campus e, na verdade, não são questões que eu quero levantar, mas sim complementar um pouco a fala, principalmente do professor Olavo, sobre essa questão não só da privatização, mas também em relação à história, o discurso que se vende sobre essa tal eficiência, né, que está se vendendo às vezes. Mas com ONG, muita gente pode pensar isso. Com esse tipo de proposta, de repente vai ser mais eficaz mesmo. Que foi o que se vendeu. Agora, seria interessante também a gente pegar e olhar, já que a gente gosta de copiar modelo de fora, né, infelizmente, e copiamos geralmente modelos errados, né, copiar esse modelo dos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, já tem diversos estudos, né, norte-americanos, lá na escola, que comprovam que esse tipo de solução que está sendo vendida aqui para nós, lá foi um tremendo fracasso. Na realidade, isso acabou aqui, piorando a educação lá nos Estados Unidos, esse tipo de solução. Então já tem diversos estudos, inclusive de pessoas, né, de professores que embarcaram nessa ideia e que depois perceberam que isso era uma tremenda de uma furada. E com isso, nem esses rankings internacionais tipo PISA, eles conseguiram melhorar. Na verdade, eles estão piorando muito
essa situação com as escolas charter e tudo mais. Então, eu acho que a gente também tem que fazer um trabalho forte de denúncia com relação a isso aí. Esse tipo de coisa, na realidade, o que a gente está percebendo é que assim, realmente vai ser muito bom para o capital e para os homens de negócios da educação. Mas, para a educação em geral, isso só vai deteriorar mesmo, só vai haver uma precarização muito forte. Então, acho que é importante que a gente também se coloque cada vez mais, olhando inclusive os exemplos que a gente tem de fora. Se quer copiar alguma coisa, então vamos copiar a Islândia. Quem sabe é melhor, educação pública lá de qualidade, do que os Estados Unidos, que provaram que isso aí é uma furada, ou Chile também. Então, acho que isso é uma contribuição que eu queria dar, além de também chamar a atenção pelo seguinte: esse processo de educação à distância, que também vocês trouxeram aqui à baila como uma das prováveis soluções, aí, propostas aí, no bojo dessa reforma, isso aí já está de fato ocorrendo em diversas instituições, principalmente de ensino superior, e a gente sabe perfeitamente o quanto isso precariza o trabalho dos professores. Na realidade, a gente estava falando, a professora falou: olha, eu tenho aula, tem em casa esse exemplo, tá? Minha esposa acaba sendo mediadora de educação à distância. Bom, são só 200 trabalhos para você fazer, né, em 18 horas por semana. E assim, a quantidade, então é absurdo, é uma teorização mesmo, como a professora bem falou, está ocorrendo isso de fato. Então acho que isso também fica... E é evidente que essa educação não é uma educação de fato, é uma certificação. Você está certificando o cara, o sujeito está recebendo um certificado, então você faz de conta que você ensina e o aluno faz de conta que aprende, mas ninguém está aprendendo nada. Então acho que é importante que a gente também comece agora a colocar, né, os pingos nos is com relação a uma série de propostas, né, salvacionistas, como vocês disseram, que estão sendo vendidas para nós. Acho que cabe a nós, professores, fazer esse tipo de denúncia. Oi, pediram para você falar seu nome. Professor. Meu nome é Pacheco, sou professor aqui no campus, no curso de automação industrial. Bom, eu sou professora Ana Paula, daqui do campus Guarulhos também, professora de matemática. Eu ia perguntar para o professor Evaldo, né, com a sua experiência, como você enxerga, supondo que tudo isso vire realidade, a catástrofe que vai acontecer no ensino superior. Porque receber alunos no ensino superior para estudar licenciatura em matemática, que não sabem matemática básica, já é um problema para a gente. Receber um aluno que vai validar créditos que ele fez no ensino médio, qual que é a consequência, né? O que isso vai levar para o ensino superior? Tem uma coisa que eu venho refletindo, sobretudo outras políticas que a gente... Seu nome, por favor? Igor, sou aluno aqui no campus, estou na USP Leste, em gestão de políticas públicas. Né? E aí, como a gente está em pesquisa, né, no campo da política, né, toda aquela pauta que a gente lutou anos e anos, né, décadas, né, que era aquela da participação, a efetivação dos conselhos, das conferências, que a gente meio que gastou nossa militância para isso, né? Para ter uma atuação mais direta, de Estado. Parece que é tudo jogado assim por água abaixo, sabe? Parecia que poderia ser um espaço de trincheira, importante, de a gente ir. E a gente vê documentos que a gente elabora muito bacanas, para frente, assim, sabe? E a gente vê, de uma hora para outra, que isso não gera um laço social. Assim. De uma hora para outra, o governo, numa canetada, igual foi a SMP, ele, né, propõe esse ataque, né, extremamente danoso. E a gente vê que isso não está mudando também. Né? Eu acho que essa pauta da participação, ela não cumpriu o que deveria, e agora vem uma juventude que a pauta é outra, é ocupar, né? Não só diretamente, igual foi nas escolas, que foi uma coisa fantástica, assim, que também ainda
conseguiu ainda viver um pouco da escola que a gente quer, sobretudo do ponto de vista da gestão democrática, enfim, que eu acho que nesse sentido é bastante vitoriosa. Mas agora a pauta é essa, né? Ocupar os diversos espaços. Eu acho que essa pauta da participação, sabe, a gente se frustrou com ela, né? E sobretudo nós somos os conservadores, né? A gente quer manter como que está, né, o ensino, sendo que a gente não está com a reforma, né, que essa educação não representa a gente. Ainda é uma educação tecnicista, está longe de ser o modelo de educação popular que a gente, né, defende e tal. Agora a gente, sabe, está lutando para manter como era antes. Eu queria mais partilhar um pouco essa angústia assim, e queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre esse processo, né, que a gente teve, que parecia que estava num caminho interessante, da participação e tal, dos conselhos e tal, mas de uma hora para outra a gente vê que, não sei. Boa tarde, eu sou Léo da licenciatura. Professores, eu estou muito preocupado com que essa mudança, essa prova do MP, bate aqui nos institutos, né? Sobretudo com a questão do notório saber. Porque pensando sobre a ótica do capital, para que eu vou pagar R$5.000 para o professor que tem doutorado, se eu posso contratar um técnico em geladeira para dar aula de máquinas agrícolas? É simples assim. Eu estou enganado, né, nessa leitura, quer dizer, é por aí que nós vamos, não é isso? Então tem as grandes questões do tipo, que tipo de educação que nós vamos devolver para a sociedade, e tem as pequenas questões do tipo de professor que nós vamos aceitar nos institutos, como que isso vai rebater no nosso dia a dia. Esse pessoal vai estar na nossa porta, oferecendo um trabalho desqualificado, muito barato. Então, sob a ótica do capital, parece que esse caminho está de portas abertas. Na MP fala que matemática e português estão protegidas do notório saber. Eu também fico preocupado se essa abertura do notório saber só para a técnica não vai acabar contaminando todas as outras áreas. Boa tarde a todos, eu sou o Barroso, da Associação Comunitária de Apoio Social do Jardim Testai e do Cocanha. Eu quero fazer uma pergunta nessa situação que está acontecendo. O problema da escola, dos professores, é o começo de uma reforma trabalhista. Penso isso. Que o que está acontecendo também com os aposentados, que é a medida, projeto de lei constitucional 241, onde caça todos os direitos dos trabalhadores. E também, hoje, com esse projeto, também está caçando o direito do trabalhador e ter seu aprendizado. Aí eu só quero fazer uma pergunta. Nós estamos decretando a falência do povo, da periferia, do povo mais humilde, trabalhador desse país? Queria perguntar para o professor, por favor. Acho que eu vou responder a Chico, a do Igor, principalmente para você, na questão do ensino superior. Bom, o PIS ele foi criado justamente para aferir que tipo de mão de obra que eu tenho, eu encontro capital para investir. Tinha comentado com o Evaldo exatamente há uns 15 dias atrás dessa contradição que nos coloca de dizer que, por exemplo, que a Islândia ela é melhor, embora as condições materiais, questão do campo do trabalho docente se difere completamente do que são dos americanos, do que são dos brasileiros, mas eu queria chamar a atenção para essa contradição.
É a primeira contradição que a gente precisa pensar. Que quem está aferindo é justamente o capital avaliar aonde que ele vai investir. E qual é o conhecimento que o trabalhador tem, e eu, por exemplo, eu enquanto empresário vou investir num determinado país. Então essa é a primeira contradição. Agora, a metodologia que eles utilizam para avaliar o seu sistema de ensino, que é a avaliação de amostragem, isso eu tenho acordo. Tá? Que é diferente, por exemplo, do que acontece com os americanos, do que acontece aqui conosco, em especial no estado de São Paulo, que esse tipo de aferição para fins censitários, que vai nos trazer responsabilização sobre o nosso trabalho e que está configurado que qualquer tipo de promoção na nossa carreira via meritocracia está errado. Tá? Então, acho que isso a gente precisa analisar. Então, eu venho chamando a atenção para o seguinte, olha, não estou dizendo que o sistema educacional da Islândia é ruim, mas a gente se basear que o PIS ele foi criado justamente para atender o capital, para onde ele vai ser investido, há uma contradição. Então, nós vamos pensar, então, como que a gente vai pensar um sistema educacional. E aí, a Islândia, como ela usa o método de avaliação para avaliar seu sistema de ensino, que é o de amostragem, do qual o professor Luiz Carlos de Freitas também defende isso, que a gente precisaria trabalhar com o sistema de avaliação do sistema de ensino como amostragem, que é diferente do campo da escola, do campo da sala de aula, que seria, por exemplo, a questão da avaliação diagnóstica que eu coloquei aqui para vocês, que seria no sentido, olha, da onde que eu vou partir determinado conhecimento, a construção do conhecimento com o meu aluno, dada a tal realidade. Então, eu queria colocar essa primeira, para a gente se atentar a isso, para a gente pensar como projeto de educação, esse formato de avaliação. Igor, realmente, a gente falou, acho que eu tinha colocado aqui, os governos, eles podem até ouvir, né, as entidades e tudo mais, mas se apropriam de uma outra forma. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que está previsto na Lei de Diretrizes de Base da Educação, que a gente precisa se apegar a isso. O que é um projeto político-pedagógico dentro de uma escola? O Estado de São Paulo, eles tiraram a palavra político. É só projeto pedagógico. Por quê? Porque o político de concepção já está dado. Lá na LDB, nos garante o que é um projeto político-pedagógico. E aí sim, nós precisamos construir o que é um projeto de educação dentro da escola, político, qual é a concepção que a gente vai trabalhar, pensando de que tipo de formação, enquanto todos os atores estão envolvidos nesse processo, dentro do processo educativo. Isso é fundamental, a gente se apegar a esse debate dentro da escola, que nas escolas estaduais aqui de São Paulo está um pouco mais difícil, mas perguntei aqui para a professora do Instituto se existe esse debate. Por exemplo, na Prefeitura de Campinas, tentaram, a Falcone, utilizar a Falcone, que fez uma consultoria no sentido também de começar em um ramo de privatização dentro do ensino fundamental. Os servidores públicos de Campinas se apegaram no projeto político-pedagógico deles. O nosso projeto político-pedagógico não diz isso, portanto, nós não vamos aceitar. E consolidou a participação do Conselho. Isso é fundamental. Nós temos que hoje, nós que queremos defender uma educação pública de qualidade socialmente referenciada, e a qualidade social prevê a questão da formação integral do sujeito, é importante que nós, enquanto professores, alunos, aproprie-se desses espaços, porque está aí. Se a gente for para pensar nos outros órgãos, o Todos pela Educação está aí. Está dando a voz dentro do que é uma concepção curricular. E aonde que nós vamos ter as nossas vozes? É consolidar e reapropriar a participação do que é dentro do conselho, dentro da escola, dentro do que é um projeto político-pedagógico. Isso é fundamental. É isso. Queria agradecer, então, as questões, bastante interessantes, as intervenções e questionamentos. Eu vou começar pelo
pelo Igor. Acho que o Igor trouxe uma questão, que eu depois eu vou fechar com as outras. Acho que o Igor trouxe uma questão que ele, como aluno de políticas públicas, eu acho que ele tem uma preocupação e nos trouxe uma preocupação que é muito semelhante àquela que eu partilho com você dessa preocupação. Porque nós, a nossa luta histórica desde sempre, desde lá, a luta histórica no Brasil, lá dos pioneiros da educação, lá nos anos 30, anos 20, 30, quando Anísio Teixeira quis criar um grande sistema público de ensino e não conseguiu, porque quando a gente pensou que ia avançar na Constituição de 1934, veio o golpe do Estado Novo, Getúlio, interviu no projeto. O momento histórico da Constituição de 88, pré-elaboração da Constituição de 88, onde nós avançávamos na conquista de direitos sociais e falávamos, está na Constituição essa ideia do sistema educacional, do sistema público de educação, só que nós não conseguimos. Nós não conseguimos regulamentar ou criar esses sistema público, porque nós temos uma série de problemas que envolvem a própria articulação entre os entes federados e a correlação de forças do mercado que sempre atuaram para impedir a constituição desse sistema, sabe? Daí, quer dizer, e aqui no Brasil, o privado, ele é como se fosse uma bolha, né, que impede o crescimento do outro. Ele ingesta, ele possibilita, porque essas forças do mercado atuam muito forte, de maneira muito intensiva. Então, a nossa luta histórica. Quando nós entramos no CONAI em 2010, achando que a gente ia conseguir construir, enfim, agora, um sistema público de ensino, um debate do Plano Nacional de Educação, ficou lá esse artigo que eu li aqui, né, impeditivo para que a gente constituísse um grande sistema público e abriu essa brecha que nós estamos tendo agora para a entrada forte do setor privado. Aliás, o setor privado sempre recebeu subsídios fortes do Estado, na época do Getúlio, na Constituição do governo do Estado Novo, reservava lá a possibilidade dos empresários pagarem bolsas para os seus trabalhadores e não contribuir com a arrecadação do governo. Reservava o privilégio do setor empresarial cuidar da educação profissional. Tanto que o Senai foi criado em 1942 com dinheiro público que é arrecadado dos trabalhadores, vai constituir o sistema S para dar formação, está aí até hoje. Né? Então, no governo anterior, governo Lula, nunca se investiu tanto em universidade privada. Né? Porque foi FIES, foram 25 bilhões em FIES injetados no setor privado da educação. Então, essas forças, elas ganham, isso ganha força, você dá fermento, né? E eles atuam, fazem lobby na hora de votar essas leis, na hora de promulgar, eles atuam. Você deu fermento, né? Então, nós temos dificuldade. E dentro de uma lógica neoliberal, Igor, as políticas públicas é de propósito, que não tenha continuidade nas políticas públicas, que o estágio seja um estado flexível, fácil de mudar. Mas aí nós vamos observando que no período recente a maior descontinuidade no que se confere às políticas públicas. Fora cada governo de plantão que muda os programas, que então você não tem continuidade também dentro das políticas públicas. Né? Então, de propósito, uma lógica neoliberal é essa mesmo. Né? E daí a gente não consegue avançar, pensar, como colocou a Ana Paula, né? Numa finalidade, num objetivo. Né?
quando colocam o Jair, que coloca a preocupação com a formação dos trabalhadores. Nós não temos um objetivo claro do que a gente quer formar, para onde a gente quer formar, isso não está claro. Agora sim nós temos um plano, esse do Tacão, formar o trabalhador no mundo do trabalho, essa cidadania botada, né? essa lógica que, como colocou bem a Juliana colocou, descarta joga para escanteio essa ideia de uma formação integral da pessoa. Né? O Pacheco traz uma questão que eu acho que é importante, e claro, aí a gente começa, dentro dessa lógica da descontinuidade, a gente começa a importar modismo. Então, no Brasil também é recorrente você querer implantar aqui modelos de fora que deram certo lá, ou supostamente deram certo lá, no Brasil. Então, a gente traz esse modelo do moinho flexível, está sendo implantado aqui, áreas de conhecimento. É um modelo importado. É um modelo americano, é um modelo que já foi implantado na Europa, em alguns países do leste. Da onde vem? Quem concebeu isso? Os organismos internacionais. Eles que estão orientando as políticas públicas dos países desde a década de 90, como disse a professora Andressa, são os organismos internacionais que estão por trás dessas orientações. Os interesses do mercado, do grande capital. Então nós importamos modelo, como que se aquilo fosse bom para nós, modelo de eficiência, como se a gestão empresarial fosse modelo de eficiência, fosse exemplo para alguma coisa. Veja aí a Odebrecht, qualquer esse monte de empresa envolvida em escândalo de corrupção. Eu não quero me pautar pela empresa privada. Tenta ligar para uma Vivo e consertar seu telefone lá, ou mudar o seu plano, ou fazer uma reclamação. Isso é um modelo de eficiência, gente. Então, o privado não é modelo de eficiência, não é exemplo para nós, não é um bom exemplo. Não é exemplo. Não é exemplo para fazer política pública. Porque quando você transfere uma escola para o setor privado, entrega na mão de uma empresa privada, ou deixa o setor privado cuidar da educação, a gente perde o caráter, né, democrático dela, o caráter da formação geral, a gente perde de vista, né, a gente perde de vista o caráter público da educação. É isso, o que eu quero formar, para onde eu quero formar. Né? E você perde o caráter laico da educação. A educação tem que ser laica. Né? Então, o que querem, quando você transfere, então você perde o objetivo, você fragmenta. Né? Então, não podemos admitir que o sistema, nossa luta pelo sistema público de ensino, seja revertida numa coisa como essa. Fala uma coisa. Né? Não podemos admitir isso. E daí, toda essa orientação que segue tem a ver mesmo, é uma política de certificação e que vai diretamente, com preocupação do senhor Jair, diretamente ligada, focada nos professores e na formação da classe trabalhadora. Então, é uma política de certificação para a classe trabalhadora. Essa coisa de validar os créditos, Ana Paula, é isso. Nós temos preocupação com a qualidade do ensino superior. Quer dizer, você está dando uma direção para o ensino superior. Né? Como é que a gente faz o currículo tem que ser motivador. Você olha lá as entrevistas. O aluno tem que ir para uma área de interesse que ele gosta. Eu também acho. Não vejo problema nisso. Qual é a mensagem que os alunos, os estudantes, se eu pego, nós fizemos pesquisa com os estudantes secundaristas que ocuparam escolas de ensino médio em São Paulo. E qual foi a lição que eles nos deixaram? O que eles estavam indicando? Ninguém foi lá na escola conversar com eles. Nós fomos, nós fizemos pesquisa, fomos lá, fizemos um grupo focal e conversamos com os estudantes. Aquela coisa contra a reorganização que ia afetar a vida deles diretamente, no que concerne
proximidade da escola e uma série de intercorrências negativas para a vida pessoal, acabou gerando, foi um disparador de outras questões que aí os estudantes começaram a pensar, poxa, eu posso fazer uma escola diferente, eu posso ter um protagonismo maior dentro da escola, eu posso discutir o currículo da escola, eu posso fazer escola. Isso chamou a atenção porque os estudantes querem que o currículo seja um currículo ativo, que dialogue com a realidade deles. É importante aprender matemática, é importante aprender história, é importante aprender sociologia, mas que isso esteja relacionado à minha vida, a questões que eu tenho, a indagações que eu tenho, a problemáticas do meu cotidiano. Né? E é isso que eles disseram. Por que a escola desinteressou? Porque o professor vai lá, enche a lousa, lê a apostila do Alckmin, lê a apostila do sistema de ensino. E para as classes médias altas também, que acessam essas escolas que têm sistema apostilado, para formar como se a vida da pessoa fosse passar no vestibular. O conteúdo, o currículo, ele tem que ser ativo, tem que ser vivo, tem que servir para eu pensar a realidade. E os alunos deram essa mensagem, não sou eu que estou falando, os alunos. Quando eles organizavam as atividades nas escolas, fizeram a autogestão da escola, disseram, olha, diretora, aprenda o que a gente quer. E o mais interessante, né, desse aqui, mesmo aqueles alunos que tinham que, na nossa pesquisa, disseram que tinham um comportamento displicente com a escola, desinteressado, passaram a ter um comportamento diferente depois das ocupações, a valorizar a escola, a valorizar o professor, o espaço, a importância da escola pública. Então, só através da escola pública a gente pode praticar a gestão democrática. Escola particular, empresa privada, não tem gestão democrática. Alguém vai me dizer que tem alguma empresa privada democrática? É o patrão que manda. Não existe democracia, né? Existe participação para você discutir alguma coisa, como vai fazer um copo, por exemplo. Mas não é para discutir a empresa, a exploração do trabalho, não é nada. Então, por isso que eu falo, participação diferente de gestão democrática, ou de autogestão. Então, a gente avança. A mensagem dos alunos foi muito clara. Foi muito clara. Né? Agora, me pergunta o professor Nelson, no que a medida provisória pode vir a afetar os institutos federais. Eu acho que é um motivo de preocupação também. Porque nós avançamos na oferta de vagas, nós avançamos na oferta de matrícula. Né? Nós já tínhamos um problema de saída. Porque quando o Lula entrou, a gente achava que ele ia resolver esse problema da educação profissional. Falar assim, não, agora ele vai fazer educação integral, politécnica. Vai criar os institutos e vai fazer a educação politécnica. Na ocasião, nós participávamos do debate sobre a educação politécnica, profissional, etc. O Sistema S, Senai e SESI atuou fortemente junto ao Ministério da Educação para não permitir que se mudasse e que a gente caminhasse para uma educação integral politécnica nos institutos. Aí ficou essa coxa de retalho, né? Do curso integrado, do concomitante, do subsequente, quando a gente achava que o MEC ia resolver essa questão e ia, enfim, fazer uma política de educação integral dentro dos institutos federais. E nós não conseguimos. Então ficou essa coxa aí. Isso deixou um flanco para que medidas como essa venham a afetar a organização do trabalho e a organização e a gestão dos institutos federais. Eu falo isso, nós vamos ter que ficar atentos, nós vamos ter que nos mobilizar, né, com relação a isso, bastante nos organizar, porque vai sim. Porque na medida em que você criar novas formas de implantar esse modelo aqui dentro de terminalidades dos institutos federais. E eu não tenho dúvida que isso possa vir a acontecer, a não ser que a gente resista, a não ser que a gente encontre brechas na legislação para garantir que o federal vai se preservar, vai ficar fora disso, como sempre ficou. Né?
como sempre ficou, como ficou fora da discussão da LDB naquela época. Então, eu não tenho dúvida, Nelson, que talvez possa vir alguma medida aí. Mas o importante é que a gente comece a promover encontros como esse para debater a questão, porque também eu não estou sabendo de tudo, a gente está aqui supondo em cima de analisar as tendências. Analisar as tendências. Né? Então é um pouco isso. Se tiver mais questões, eu abro para mais questões. Antes de passar para o pessoal, eu também estava querendo comentar algumas coisas. Primeiro, agradecer muito a presença do professor Evaldo, né? Já estivemos juntos em outras discussões importantes. Acompanhei o debate sobre o Plano Estadual de Educação, que o professor também se empenhou bastante. E a Andressa, com certeza, né, companheira de lutas, aí, muitas lutas aí, em conjunto, professora da rede estadual, e eu acho que é fundamental ela estar aqui. Temos mais um professor aqui também da rede estadual, porque eu tenho a impressão, acho que podemos tratar das questões do debate, mas eu tenho a impressão de que a palavra do momento é combate. Né? Acho que a gente vai ter que ir com tudo, né, para combater essa medida provisória, derrubá-la e, se precisar, passar por cima de quem ficar no meio desse caminho aí, né, de governos que eventualmente estejam aí entre a gente e nosso objetivo de defesa da educação. Então a Andressa, professora da rede estadual, está aqui, eu acho muito importante, né, a gente compartilhar esses debates, porque eu acho que o grande peso do ensino médio, a grande massa do ensino médio é a rede estadual. Né? Então, comparar o tamanho dos institutos federais com o tamanho da rede estadual é brincadeira. Né? Eu estava fazendo meus documentos esses dias para a RSC, peguei o documento da aprovação de concurso, diário oficial, tinha 2 cadernos de 96 páginas, com os nominhos em tamanho de bula de remédio. Né? A gente tem uma ideia do tamanho da rede que a gente está falando. Então a rede estadual acho que é fundamental estar junto com a gente aqui. E acho que é importante comentar isso. O professor falou da questão da participação dos estudantes, da autonomia dos estudantes. Eu me debrucei um pouco sobre essas mudanças do MP esses dias. E uma das coisas que, assim, acho que não necessariamente a gente percebe, né? Parece tão sutil, mas uma das diretrizes que saiu para entrar como inciso, os eixos, né, as ênfases depois, é que era uma diretriz que diria que o sistema adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Né? Foi um dos incisos que saiu para entrar nos incisos das ênfases. Tá? Então, é um pouco sintomático desse contexto também, né? Porque se na propaganda o governo fala que é para o estudante decidir o que ele quer, acho que a gente precisa dizer para todo mundo que é mentira. Não é para o estudante decidir o que ele quer, é para os sistemas de ensino decidirem o que eles querem fazer com essas ênfases. A liberdade que está aí colocada não é a liberdade do estudante, não é a liberdade do professor de construir o seu trabalho ali na escola. É a liberdade dos sistemas de ensino, dos governos, das secretarias, né, de construírem essa rede. Outras coisas que me impressionaram muito, que eu não vou me deter muito, alguém relacionou com a reforma trabalhista aí, né? Eu fiquei espantado com qual é o impacto brutal sobre a jornada dos estudantes, né? Dessa questão, seja a distância, acho que pior ainda a situação, ou seja presencialmente, esse aumento da jornada é para preparar um tipo de trabalhador que tem 2 empregos, né, muitas vezes em condições precárias, e a retirada da educação física, a professora Juliana tinha comentado, que a vivência dele, a relação dele com o corpo, com a prática com o lazer, com o esporte, com tudo mais, chegar em casa desses 2 empregos e ligar a televisão e ver os gols da rodada. Né? Então, essa que é a relação que está colocada. Então, essa coisa da jornada do estudante me deixou bastante chocado. E o como a lei é aberta. É um negócio assim, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa das proposições colocadas lá. Né? Quando se quer escrever uma lei para que ela restrinja bem o que ela está dizendo, os caras conseguem fazer isso. Mas, propositalmente, a lei, o sistema pode ser qualquer coisa, no limite.
E se é qualquer coisa, na tendência dos fatos, é ser qualquer coisa bem ruim, né? Bem prejudicial. Então, só não agradecer a presença do pessoal e dar um toque aqui para quem puder, quem não tiver colocado ainda, colocar o nome e o contato na listinha de presença. É muito legal a gente ter, num sábado à tarde, né? Eu contei aqui na lista, tinha 50 pessoas na lista. É uma coisa que assim, me deixa muito feliz assim, com essa situação, agradecer muito a presença do pessoal. Acho que deixa para o final das perguntas, que ainda tem mais algumas perguntas, né? Senão vai todo mundo querer comer. Bom, boa tarde a todos. Sou o Raj, sou aluno da automação daqui do Instituto Federal. Raj, Master Tecnólogo em Automação. Queria colocar algumas questões, né? Principalmente na questão da continuidade da luta. Porque a gente vem fazendo a luta, começamos contra a PEC 241 e aí implementamos essa questão da MP 746. E acho que é importante colocar a questão, né? Foi colocada a questão de pensar como o IFE fica nessa situação. E eu acho que a importância da continuidade da luta é que a gente se une. Né? É um pacote de ataques, como foi bem colocado aqui a explanação, contra a educação no geral, né? Seja a PEC 241, seja a MP 746, como até mesmo, embora eu defenda a questão da educação pública e de qualidade para todos, a questão do ataque ao FIES pode tirar várias pessoas que estão no ensino privado hoje, né, das suas escolas. Então são vários ataques direcionados à educação no geral. Então acho que é importante a nossa unidade nesse momento na luta contra tudo isso. A questão da MP, acho que é uma questão de unidade nesse momento pela retirada da MP. Acho que essa é a nossa proposta que a gente tem que propor e dialogar, cada vez mais dialogar nas escolas, dialogar nos institutos federais, nas universidades, pela retirada da MP. Porque ela afeta a educação no geral. Então não é pensando somente talvez livrar o IFE da MP, acho que é uma questão da educação em geral. Então é nesse sentido que eu queria falar. E também, por exemplo, a questão de linkar tudo. Como eu coloquei a questão da PEC 241, acho que o professor colocou bem a questão de tirar a questão da obrigatoriedade de ter investimento da União, que era 18%, né, e dos municípios 25%, a PEC 241 retira isso da área da educação. E não só isso. Eles falam, apesar de falarem que para o ano que vem não tem afeto na educação, acho que não vai ter corte nesse sentido, o congelamento de gastos por 20 anos, a médio prazo, afeta diretamente a educação e não só a educação, a previdência, a saúde, tudo aquilo que é direito do trabalhador hoje. Então é um avanço direto aos direitos dos trabalhadores que tem hoje da juventude no geral. Então acho que a gente tem que ter unidade nesse sentido, né, de lutar contra isso. E é isso, é professor, é aluno, é técnico administrativo, é todos os funcionários na luta da defesa dos direitos. Né? Não acho que seja a gente pensar só na questão da educação ou só isolado, de repente, no Instituto Federal, mas é uma luta em unidade. Foi assim que os alunos secundaristas, em 2015, né, derrubaram a reorganização e é assim que a gente tem que se unir hoje. Várias escolas estão sendo ocupadas contra a MP, não estou falando se é o melhor meio ou não, acho que isso cabe a cada local discutir, porém é caminhar nisso, na unidade contra a MP, contra a PEC 241 e contra a retirada de direitos no geral. É isso. Olá, meu nome é Hugo, eu sou aluno da licenciatura em matemática aqui do campus e eu gostaria de, primeiro, o que é bem claro desses projetos atuais, desse pacotão, é que eles querem formar o clássico Homer Simpson, né? O cara que, quando não está no trabalho, está assistindo a televisão e acreditando em tudo que a TV diz. E a minha preocupação é, caso nossas lutas não tenham resultado e essas medidas e essas PECs passem, como a gente consegue estragar esse bolo que cresceu e tomou conta da nossa cidade? Não sei se vocês conseguem dar um panorama de como a gente conseguiria desconstruir isso, mas eu acho é uma preocupação que eu tenho. Caso tudo isso passe, como eu consigo furar essa bolha que cresceu e tomou conta da nossa sociedade, sabe? Seria essa a pergunta.
de 2000 a gente foi dos condutores, nós trabalhamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessa atual crise, nessa situação que está acontecendo com o professor, qual é a ação da POS? Porque ela é muito importante nesse contexto, dessas batalhas, dessas frentes de luta. Não só elas, como também o jovem, a UNI, daí eu vejo o jovem aí, está participando dessa conjuntura nacional que a gente vivemos hoje, que é aversa, principalmente a nós, né? Professores, trabalhadores, estudantes em geral. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Sara, eu sou estudante de Letras Português, licenciatura na Universidade de Brasília, e eu sou diretora da UNI, a União Nacional dos Estudantes, minha convite do RAD, faz parte do diretório acadêmico do BF. E primeiro eu gostaria de saudar essa iniciativa. Como você bem disse, é muito bacana ver que no dia de sábado 50 pessoas estão reunidas discutindo os rumos da educação. Por outro lado, é triste saber a razão que a gente está aqui reunido, né? É uma situação de ataque aos nossos direitos. E eu gostaria de discutir um pouco por que a educação é tão importante. A luta pelo direito à escola, à educação, ela vem desde a formação da classe operária, né? Na Europa, no 1819. E, bom, a necessidade da educação é justamente para que o trabalhador, a partir do acesso ao conhecimento, ele tenha, a partir disso, uma melhor vida, um melhor salário. É a qualificação da sua mão de obra. Isso é tão importante porque no estágio de ascensão do sistema capitalista, isso foi show, super certo. Vamos, né, melhorar cada vez a nossa mão de obra, né, em busca disso, para ter mais salários. O sistema, a determinado ponto, ele tem comportado isso, pagar bem para quem estuda, para quem tem qualificação. Mas acontece que o negócio está decaindo, o trem está ficando feio. E o sistema não comporta mais pagar bem para quem tem uma qualificação. Então o que eu preciso? Eu preciso reorganizar as coisas. Eu reorganizo por meio de uma proposta da reforma da Previdência, atacando os direitos dos trabalhadores, e eu também, paralelamente, eu ataco a sua formação, que é a educação. Será que é por acaso a proposta da reforma da Previdência aparecer junto com os cortes nas bolsas das universidades, com a proposta da desvinculação da receita, agora com a 241, agora com a MP 746? Pode ser que haja casualidades. Eu não acho que essa seja um exemplo. E é importante a gente ter atenção nisso. Aqui surgiu um debate sobre conselho. Eu, particularmente, faço uma avaliação de que as grandes conquistas, tanto dos jovens quanto dos trabalhadores, não se deram dentro desses conselhos em que nós sempre fomos minoria. Foi por meio das grandes mobilizações. Foi por meio de greve estudantil, de paralisação, de greve dos trabalhadores. Porque nesses conselhos nós sempre estivemos em desvantagem. Sentado com o representante do governo, que muitas das vezes não estava interessado em atender nossas reivindicações, e o empresário que vai tempo, que não queria saber de nada. E essas reuniões de conselho serviam para legitimar a retirada dos nossos direitos. Então a gente participava de um conselho, e o que acontecia? Depois que a gente via que estava feito um circo todo para acabar com os nossos direitos, mas espera aí, você está achando ruim? Você participou da reunião, você concordou? Então os conselhos muitas das vezes serviram mais como uma pedra de tropeço na nossa mobilização do que necessariamente para ajudar. Eu acho que a nossa saída hoje é a mobilização, que é inclusive que o colega ali falou, o que a gente pode fazer? Eu acho que esse Instituto Federal de Sanidade está dando um grande exemplo para o país inteiro, que é de mobilização, seja por meio de debate, seja por meio de ato. E eu acho que é esse o caminho que a gente precisa percorrer daqui para frente, porque não vai ser fácil, né? Em alguns, eu não sei como anda essa discussão no estado de São Paulo, mas em Brasília, há discussão muito ferrenha a respeito da escola sem partido, que é um projeto